Saudações, meu nome é Flávio Juiz Alberto, estudante do programa de pós-graduação em Biotecnologia Vegetal. Eu vou apresentar o tema carboidratos e resposta ao estresse abiótico das plantas. O objetivo dessa apresentação é explorar como os carboidratos desempenham um papel crucial na adaptação das plantas a condições adversas, como salinidade, temperaturas extremas e estresse hídrico. O que são carboidratos? Carboidratos são moléculas orgânicas compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são uma das principais fontes para que as plantas desempenhem seus papéis fundamentais, aliás, suas funções fundamentais no metabolismo e na estrutura celular. Elas são classificadas em monossacarídeos, oligonossacarídeos e polissacarídeos. Estresse abiótico. O estresse abiótico refere-se a condições ambientais desfavoráveis resultantes de fatores externos, como a falta de água, excesso de sal e temperaturas externas. Impacto do estresse abiótico. Esse estresse pode levar a uma série de respostas fisiológicas, como a desidratação, danos celulares, inibição da fotossíntese e redução do crescimento. Em casos severos, até pode provocar a morte da planta. Papel dos carboidratos na resposta ao estresse. Temos como a reserva de energia. Durante o período de estresse, as plantas podem mobilizar carboidratos ricos como o amido para fornecer energia essencial para os processos metabólicos. A outra resposta é a sinalização metabólica. Os carboidratos atuam como moléculas sinalizadoras em várias vias metabólicas. Por exemplo, o aumento da concentração de glicose pode ativar genes relacionados à resistência ao estresse, preparando assim a planta para lidar com as condições adversas. Proteção celular. Os açúcares como sacarose e frutose têm propriedades osmoprotetoras. Elas ajudam a estabilizar as proteínas e as membranas celulares durante o estresse, reduzindo assim os danos à desidratação em condições adversas. Mecanismos de ação dos carboidratos. Temos o acúmulo de açúcares. Quando as plantas enfrentam o estresse hídrico, muitas delas aumentam o acúmulo de açúcar solúvel. Esse aumento não apenas fornece uma fonte imediata de energia, mas também ajuda a regular a pressão osmótica dentro das células. O outro mecanismo é a interação hormonal. Os carboidratos estão intimamente ligados à proteção de hormônios vegetais, especialmente o ácido abscíssico, que é fundamental na resposta ao estresse hídrico, pois regula a abertura dos estômagos e controla, assim, a perda de água. Açúcares solúveis como sinalizadores da resposta ao estresse. Temos dois açúcares que são muito importantes na resposta das plantas ao estresse abiótico. Temos a sacarose. A sacarose, sobre estresse hídrico, ela se acumula em diferentes tecidos vegetais, atuando como uma molécula
de sinalização que desencadeiam respostas fisiológicas e bioquímicas. A trialose, conhecida por sua capacidade de proteger a célula e biomoléculas de estresse abiótico, ela se acumula nas plantas sobre o estresse hídrico e ela está envolvida na proteção de proteínas e membranas contra os danos induzidos pela desidratação. Papel dos carboidratos no estresse hídrico. Temos o ajuste osmótico, onde os carboidratos atuam como osmólitos, ajudando a manter o potencial hídrico das células durante a seca. Proteção estrutural. Elas protegem as membranas e as proteínas contra os danos causados pelo estresse hídrico. Armazenamento de energia. Servem como reserva de energia para os processos de recuperação após a seca. Adaptações ao estresse salino. Temos o ajuste osmótico. As plantas acumulam solutos compatíveis, incluindo açúcares solúveis como a sacarose, para diminuir o potencial hídrico dentro das células das raízes, permitindo a absorção da água em condições salinas. A manutenção da fotossíntese. A sacarose desempenha um papel crucial no fornecimento de energia e esqueletos de carbono para o metabolismo celular. Sob o estresse salino, a sacarose ajuda a manter a atividade fotossintética, garantindo a produção de energia para os processos essenciais, que é a fotossíntese. Proteção contra o estresse oxidativo. O estresse salino induz a geração de espécies reativas do oxigênio que podem danificar componentes celulares. Açúcares solúveis atuam como oxidantes, eliminando as espécies de oxigênio livre e protegendo as células vegetais contra danos oxidativos. E, por fim, temos a sinalização e regulação gênica. Os açúcares solúveis atuam como moléculas de sinalização em resposta ao estresse salino. Eles regulam a expressão de genes envolvidos no transporte de íons, biossíntese e de osmoprotetores e mecanismos de desintoxicação. Resposta ao estresse térmico. Em temperaturas elevadas, tanto as altas como as baixas representam um desafio significativo para o crescimento e o desenvolvimento das plantas. O estresse térmico pode afetar vários processos fisiológicos, incluindo a fotossíntese, a respiração celular e a estabilidade da membrana. Aqui temos as respostas que os carboidratos efetuam durante o estresse térmico. Temos a estabilidade da membrana, que onde os açúcares, especialmente a trialose, pode se ligar à membrana celular, estabilizando a sua estrutura e função em altas temperaturas. Elas protegem a membrana contra danos e mantêm a integridade da célula. Proteção das proteínas. Elas atuam evitando a desnaturação e agregação de proteínas em altas
de proteínas em temperaturas elevadas. Elas ajudam a manter a função proteica e protegerem a célula. Eliminação de espécies reativas do oxigênio. O estresse térmico pode levar à produção de espécies reativas do oxigênio. Nesse caso, os açúcares solúveis exibem propriedades antioxidantes, eliminando essas espécies reativas do oxigênio oxidativo, permitindo com que a planta responda em condições de altas temperaturas. Temos os vários mecanismos moleculares de tolerância ao estresse das plantas mediadas por carboidratos. Temos o primeiro mecanismo, que é o acúmulo de carboidratos solúveis. Quando as plantas são expostas ao estresse, especialmente estresses abióticos, como a seca e a salinidade, os carboidratos solúveis, como a sacarose, glicose e frutose, se acumulam nas células. Esse acúmulo tem várias funções. Por exemplo, a proteção osmótica. Esses açúcares ajudam a manter a pressão osmótica celular, prevenindo perda excessiva de água e ajudando a manter a turbidez da célula. Temos outra função, que é a fonte de energia. Durante o estresse, as plantas podem usar esses carboidratos armazenados como fonte de energia para manter os seus processos vitais em andamento, mesmo em condições adversas. Temos outro mecanismo, que é a sinalização via sacarose e hexose. Além da sua função de armazenamento de energia, os carboidratos também atuam como moléculas de sinalização. A sacarose, a glicose, a frutose podem desencadear cascatas de sinalização que ativam genes de resposta ao estresse. Por exemplo, na regulação de genes de estresse, a glicose pode modular a expressão de genes associados ao metabolismo de carbono, como aqueles envolvidos na produção de proteínas de choque térmico e enzimas antioxidantes. E a sua interação também com os hormônios. A sinalização mediada por carboidratos interagem com redes de hormônios, especialmente o ácido abscísico, que é um regulador-chave na resposta ao estresse hídrico. Temos o outro mecanismo, que é a regulação do ciclo de Kelvin-Benson. Durante o estresse, o ciclo de Kelvin-Benson, responsável pela fixação do carbono durante o processo da fotossíntese, pode ser ajustado para otimizar o uso de recursos disponíveis. A acumulação desses carboidratos solúveis pode regular negativamente esse ciclo, redirecionando o fluxo de carbono para a produção de compostos de reserva e manutenção celular. O quarto mecanismo é a modulação da respiração celular. Os carboidratos também desempenham um papel fundamental na regulação da respiração celular. Em situações de estresse, a planta pode redirecionar os seus recursos metabólicos para vias alternativas de respiração, que podem minimizar a produção de espécies reativas de oxigênio, diminuindo assim o estresse oxidativo. Temos, por exemplo, a glicose pode ativar vias de sinalização que aumentam a eficiência do uso de energia nas mitocôndrias. O quinto mecanismo é a síntese de compostos de defesa. Os carboidratos servem como precursores para a síntese de compostos secundários, como flavonoides, glicosídeos, que desempenham papéis importantes na defesa contra o estresse abiótico. Esses compostos podem atuar como antioxidantes, neutralizando os
o oxigênio livre como molécula de sinalização que promove a adaptação a várias adversidades. Temos a trialose como um mecanismo que regula o crescimento sobre o estresse. A trialose é um disacarídeo menos comum. Tem recebido uma crescente atenção como protetora celular. Ela é particularmente eficiente na estabilização de proteínas. Durante a desidratação, na proteção contra estresse térmico. Além disso, além da triose, atua na regulação do crescimento vegetal, mudando as atividades enzimáticas envolvidas no metabolismo de açúcares e na sinalização do ácido abscísico, facilitando, assim, a adaptação entre o crescimento e a sobrevivência. E, por último, temos como último mecanismo o papel do oligonossacarídeos. Certos oligonossacarídeos, como a refinose, também desempenham um papel muito importante na tolerância ao estresse, especialmente no combate ao estresse oxidativo. Ele pode atuar como molécula de sinalização antioxidante, protegendo a célula das plantas, e mantendo assim a sua sobrevivência. Temos alguns estudos e evidências científicas que já foram feitas que comprovam essa importância dos carboidratos no combate ao estresse das plantas. São representados nesse quadro, temos a espécie Arabidopsis, que foi submetida à seca. Em resposta, viu-se um aumento considerável de açúcar e trialose que melhoraram a resistência da planta à seca. Temos outra espécie que é a cana-de-açúcar, que foi submetida em condições de salinidade. Verificou-se um acúmulo de sacarose e frutose, que essas ajudam na homeostase celular. Temos, por fim, o tomate, que foi submetido ao calor. Verificou-se um elevado nível de sacarose e rafinose, conferindo, assim, a proteção térmica da célula. Em jeito de conclusão, os carboidratos são vitais para a adaptação das plantas ao estresse abiótico, fornecendo energia, atuando na sinalização celular e protegendo contra danos. Essa compreensão pode auxiliar no desenvolvimento de culturas resistentes a adversidades abióticas. Em jeito de conclusão, muito obrigado pela atenção dispensada. Aqui estão as referências onde foi tirado o material para a compilação dessa apresentação.